Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas da Sportnet, que sempre recebe grandes personalidades do futebol brasileiro, que não se limita à região sul, à região sudeste. O Nordeste é muito rico em grandes craques do nosso futebol. E a gente vai receber um ídolo muito especial da torcida do Ceará Sporting Clube, o terceiro maior artilheiro do Alvinegro de Porangabuçu, 142 gols em 309 jogos, 4 vezes campeão cearense, tem título da Copa do Nordeste com a camisa do Bahia, 4 vezes campeão potiguar também pelo ABC, e o apelido dele é Carrasco, porque era muito conhecido por marcar gols nos clássicos locais. O Nossa Resenha tem a honra de receber Sérgio Alves, grande atacante dos anos 90 e 2000 do futebol brasileiro. Sérgio, muito bom tê-lo aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, tá, de poder conhecer esse programa de vocês e também poder participar, né? Poder levar para todos que acompanham o programa de vocês a nossa história, né? A nossa história como um atleta profissional e os clubes que nós tivemos a felicidade de vestir a camisa e defendê-los. Ao meu lado, compondo a mesa, Fernando Graziani, jornalista, comentarista aqui da casa. Tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Matheus? Grande abraço para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Abraço para o Sérgio Alves, tenho certeza que vai ser um grande papo. São muitas histórias de um jogador extremamente talentoso e que tem muito para contar. Vai ser um prazer. Craque de uma geração, né? Um ídolo geracional do Ceará. Mas, Sérgio, antes da gente entrar na tua carreira, na tua vivência no futebol, o que faz o Sérgio Alves hoje, em 2025? Quais são as suas atividades? O que é que você tem feito? Hoje eu tenho um contrato de imagem com o Sesc, né? Onde eu dou palestras, né, a parceiros do Sesc aqui no estado do Ceará. Eu tenho uma escolinha, Escola de Futebol Sérgio Alves. Eu tenho uma marca que é essa que eu estou vestindo, a marca do Carrasco. Né? É uma marca que surgiu através de um torcedor do Fortaleza, né, porque a marca seria SA11, as minhas iniciais e o número 11, que é o número que eu sempre atuei vestindo a camisa do Ceará. E indo fazer o primeiro produto, né, da marca, eu não conhecia a pessoa, proprietário do local, e ele que deu a ideia de lançar a marca Carrasco. A marca, o nome Carrasco, o rótulo Carrasco, eu nunca gostei de pronunciar nem de usar em nada, né, até porque não foi um rótulo criado por mim, mas sim pela torcida. Né, e eu me preocupava muito em respeito ao Fortaleza, em utilizar esse rótulo, mas como surgiu de um torcedor do Fortaleza e para que a gente pudesse testar e ver a aceitação de um lado ou de outro, positivo ou negativo, nós iniciamos com pouquíssimas peças e, graças a Deus, de um lado não se ofendeu, não se sentiu ofendido, do outro lado abraçou, e hoje nós temos a marca Carrasco já há mais de 5 anos já no mercado. Muito bom. Aliás, pegando esse gancho e já entrando na carreira do Sérgio Alves, que passou por tantos clubes, Sérgio, você sempre foi um cara muito profissional, acho, diria até à frente do seu tempo, né? Você sempre se preocupou muito em respeitar o clube que você vestia a camisa e respeitar os adversários também, os torcedores. Não existe nada que se possa dizer contra isso, né? Era uma coisa que você fazia questão, né? De deixar claro o respeito ao próprio clube e ao adversário, né? Como é que você via esse seu comportamento? Como é que você vê hoje o que os jogadores mais jovens também têm essa preocupação? Eu sei que o futebol era mais polêmico, né? Na tua época tinha mais rivalidade, mas muita gente fala, hoje está muito chato. Só que aí tem a coisa do respeito, você sempre foi super respeitador. Como é que você vê esse cenário hoje? Hoje está mais difícil, né? Você fala que hoje está mais fácil. Eu já não vejo dessa forma por consequência das redes sociais. Né? Na minha época não existia isso. Eu acho que o respeito está acima de tudo. Né? Eu acho que, principalmente se tratando de clássico, o essencial de um clássico é você fazer gol. E você fazendo gol,
sua comemoração tem que ser com a sua torcida, com seus companheiros, não zombando ou tirando onda com a torcida adversária, né? Então, hoje, não só aqui no estado do Ceará, mas no Rio Grande do Norte, na Bahia, mas principalmente no Rio Grande do Norte e aqui no Ceará, eu sou bem quisto por todos, né? Eu, graças a Deus, quando encerrei a carreira, fixei moradia aqui no Ceará, justamente porque aqui eu me sinto em casa. Aqui, para onde quer que eu vá, dentro do estado, eu sou bem quisto, bem recebido e abraçado por todos. Então, hoje, eu falo que estou colhendo o que eu plantei lá atrás, que chama-se o respeito. Hoje eu tenho o respeito por parte dos torcedores do Fortaleza, né, aqui na capital. Eles me procuram mais para a gente tirar foto, para registrar o nosso momento com fotos. Fora da capital, além de fotos, eles me pedem para autografar a camisa, a bandeira deles, e isso eu faço com a maior naturalidade, com o maior carinho. Então, esse respeito que hoje eu estou tendo por parte deles é o respeito que eu sempre tive por eles quando atuava como atleta. Então, o que eu falo é o seguinte: dos 22 gols que eu marquei contra o Fortaleza, foram 22 gols respeitosos, né? E hoje, esse rótulo de carrasco consequentemente, porque foram 22 gols em 18 jogos, né? Então, foram mais gols que confrontos. Mas o que prevaleceu e o que prevalece até hoje é o respeito por parte da torcida tricolor. E Sérgio, eu achei muito interessante isso da sua carreira. Você é um jogador que sempre marcou gols em clássico, seja pelo Ceará, foi campeão do Nordeste pelo Bahia, sobre o Vitória, deixando sua marca. Tinha uma preparação diferente para o clássico? Eu não digo nem na parte técnica e tática, mas como era a sua preparação mental para sempre chegar e dar resultado na hora do clássico? Rapaz, eu sempre, na semana que antecedia o clássico, eu sempre me preparava não só tecnicamente, não é? nem fisicamente dentro de campo, mas me preparava fora de campo e mentalmente, né? Semana de clássico, eu não dava entrevista, porque eu sabia que as perguntas seriam perguntas para causar polêmica, né? E eu procurava me preparar não para as perguntas, mas me preparava dentro e fora de campo, né, no dia a dia, para enfrentar o adversário. E também sabendo que a expectativa dos torcedores dos clubes que eu defendia ia ao estádio para ver um gol do Sérgio Alves, principalmente aqui e no Rio Grande do Norte. Então, se já existia essa expectativa, essa responsabilidade minha que era grande, né, eu sempre procurava ter uma concentração e um momento especial, só meu, para que eu me saísse bem diante do clássico e para que eu pudesse, na maioria das vezes, graças a Deus, deu certo, corresponder à expectativa do torcedor que é o estádio em ver um gol do Sérgio Alves. Perfeito. Meu caro Sérgio, antes da gente entrar nas passagens brilhantes que você teve por vários clubes, vamos falar de Guarani, de Ponte Preta também, do ABC, do Ceará, do Bahia e de outros tantos. Eu queria saber como é que foi a tua infância lá no Recife, sempre tive essa curiosidade, como é que foi essa coisa do início, como é que você se viu jogador de futebol pela primeira vez? Fernando, eu nasci, graças a Deus já nasci com dom para o futebol, né? Foi sempre o que eu soube fazer desde criança, né? E eu recordo que aos 12 anos, eu com mais uns colegas, coisa de criança mesmo, de adolescente, botamos na cabeça de procurar um clube. E diga-se de passagem que eu desde novo, desde os 7 anos, já vivia sem o apoio paterno, né? Meus pais se separaram cedo e a minha mãe não gostava de futebol, nem entende futebol. A minha irmã, da mesma forma. Então, o único que gostava de futebol, entendia, era meu pai, mas só que ele sempre esteve ausente. E eu aos 12 anos, procurei um clube esse, o Sport Recife, que era o clube que eu torcia quando criança,
para colocar o meu dom em prática. E graças a Deus, fui eu e mais dois, dos três, eu fui o único que dei sequência, e eu tinha um objetivo na minha vida, que era me tornar um atleta profissional. Eu tinha um objetivo e via que eu me tornando um atleta profissional e o dom que Deus tinha me dado era a válvula de escape para mudar minha vida, a vida da minha mãe e da minha irmã, e eu fui adiante, cara. Fui adiante, né? Hoje existe a facilidade de um garoto que tem uma boa qualidade técnica, que tem um dom para o futebol, ter um empresário do lado. Eu nunca tive empresário, nunca tive, desde os 12 anos até o último clube que foi o Ceará, nunca tive empresário. Poderia ter chegado mais além de onde eu cheguei, né, se eu tivesse um empresário do meu lado. Mas, enfim, eu procurei o esporte e fui além. Mas eu recordo que, como eu era o homem da família, quando eu completei 18 anos, eu já estava fazendo parte, lógico, da base do esporte. Eu passei dentro do esporte por todas as categorias que existem no futebol, né? Da peneirinha, com 12 anos, ao infantil, juvenil, juniores, aspirantes, até chegar no profissional. E diga-se de passagem que naquela nossa época, não eram todos que trilhavam o caminho e que chegavam na idade profissional, que tinha a felicidade de assinar um contrato. E eu, graças a Deus, tive a felicidade de assinar esse contrato. Mas aos 18 anos, coisa que eu nunca esqueço, não tem nem como esquecer, a minha mãe chegou para mim e falou: ó, vai trabalhar, me ajuda, você é o homem da família, e você tem que esquecer esse negócio de futebol, que a gente não sabe o que é que vai dar, se vai dar certo ou não, e você tem que me ajudar dentro de casa. Eu já tinha um compromisso comigo em me tornar um atleta profissional, um jogador de futebol, e assinar meu primeiro contrato profissional. E eu assumi um compromisso com a minha mãe. Quando ela me pediu para que eu parasse e fosse trabalhar, eu falei para ela que não iria parar a minha caminhada, que eu iria dar continuidade e que lá na frente eu iria recompensá-la ao que ela vinha fazendo comigo e que ela continuasse fazendo. E não deu outra, cara, não deu outra. Né? Aos 20 anos, eu assinei meu primeiro contrato profissional e pude não dar uma casa para minha mãe, mas alugar. Já tirar a gente sair de onde morávamos para um lugar melhor. Né? Então, eu fui em busca do meu objetivo pessoal, consegui, e fui em busca do acordo, né, que eu tinha feito com a minha mãe, né, do compromisso que eu tinha assumido com ela, e graças a Deus eu pude cumprir. Aí depois dessa etapa aí, nós demos uma sequência aí na nossa trajetória e foram alguns clubes, né? Aqui no Nordeste, de Maceió até a Bahia, eu joguei por todos os clubes aqui dentro do Nordeste. Uma história muito rica do Sérgio Alves, a gente até conversava fora do ar, né? Ele é um jogador geracional mesmo. Eu sou de Belém e cansei de ver o Sérgio Alves ir jogar contra os clubes de lá e acabar com todos eles quando ia. Guilherme, Fernando e todos que estão nos acompanhando, eu me classifico um guerreiro vencedor. E é isso, e é essa palavra que eu inicio as minhas palestras. Eu me sinto um guerreiro vencedor na vida pessoal e profissional. E é onde eu levo, dentro da minha palestra, a minha história pessoal, de onde eu saí, para onde eu cheguei, o que eu tinha para o que eu tenho hoje, e a minha trajetória no profissional. Quantos clubes eu joguei e o que eu conquistei dentro do futebol, na questão de título, até de alguns bens materiais. Você é cria do esporte, vai para o Central, e num amistoso do Central contra o Ceará, chama a atenção e eles lhe contratam. E aí fica de 92 a 96, é isso? Não foi bem assim, não. O nosso confronto contra o Ceará foi por uma competição. Se eu não me engano, foi um campeonato brasileiro. Nós viemos jogar aqui no estado contra o Fortaleza, né? Eu fiz gol, fiz uma boa partida, perdemos de 2-1. Jogamos contra o Ceará em Caruaru. Nós ganhamos de 4-1 do Ceará e eu marquei 2 gols contra o Ceará. A partir desse jogo,
eu já fui procurado pela diretoria, e depois desse jogo, um mês e pouco, eu já não era mais jogador do Central, e sim do Ceará, aonde nós, a princípio, viemos emprestado, né, pelo Central, e graças a Deus fizemos já uma boa competição na minha primeira vinda. Em 93, o Ceará compra o meu passe definitivo ao Sport, onde eu fiquei de 93 a 96. E meu caro Sérgio, de todas as suas passagens, você acha que essa transferência do Central para o Ceará foi a mais importante da sua carreira? Porque depois você voltou para o Ceará em alguns momentos, você jogou na Suíça, você jogou no Bahia e tal. Mas esse momento foi o momento chave da sua carreira, sair do Central e chegar ao Ceará? Foi o mais importante? Fernando, foi, sabe por quê? Porque eu falo que eu sou um determinado. Né? Eu sou, além de ser um guerreiro, eu sou um cara determinado. Eu sempre trabalho em busca de algo melhor. Né? Se eu estou num lugar bom, eu procuro desse lugar ir para um lugar melhor. E assim sucessivamente. Quando eu recebi o convite para vir para o Ceará, eu falei, é uma oportunidade que eu estou tendo para sair do estado que eu nasci, de Pernambuco, para mostrar meu trabalho em um outro estado. Só que quando eu vim para cá, eu vim com o intuito de fazer um bom campeonato aqui no Ceará e daqui e além. Né? E de imediato eu não fui. Eu passei muito tempo aqui. Né? A minha primeira saída daqui foi em 97. Né? E diga-se de passagem que, e eu deixo bem claro, já deixei bem claro várias vezes, que todas as minhas saídas foram 4 saídas do Ceará. Né? Não foi por questão salarial, de boas propostas, não. Infelizmente, foram por negligência da diretoria que estava no momento. Né? Tanto é que a minha saída não foi uma saída conturbada, não foi uma saída onde eu saí do Ceará, das vezes que eu saí, brigado com A ou B, com diretoria ou com torcida. Tanto é que eu ia e voltava, e foram 4 vezes isso. Né? Hoje, as minhas saídas lá atrás, hoje não aconteceria com a estrutura que o Ceará tem e hoje como o futebol está profissionalizado. Né? Eu posso até citar um fato que eu já conversei várias vezes com o presidente atual, João Paulo, com diretores atuais do Ceará, em que, 2001, eu terminei o ano como artilheiro da Série B com 22 gols, aonde a Série B não eram 38 jogos, eram menos jogos. Eu terminei o ano de 2001 como o artilheiro do Brasil, 54 gols, capa da placar. Por consequência de 2 meses de salário atrasado, eu não renovei um contrato e fui para o Bahia. Chegando no Bahia, no ano seguinte, eu sou artilheiro da Copa do Nordeste, até hoje, o maior artilheiro em uma só edição, 13 gols, de 2002 até essa Copa do Nordeste que está em andamento. Até agora ninguém ultrapassou a minha marca em uma só edição, 13 gols. E além de ser artilheiro, eu fui campeão, né? Campeão da Copa do Nordeste pelo Bahia. Então a minha trajetória foi essa, né? A minha trajetória foi essa e graças a Deus uma trajetória muito positiva para quem trilhou esse caminho e jogou por onde jogou, né? Que não foram poucos clubes, só com a força de vontade de Deus abençoando, mais ninguém do lado. A gente vai falar muito dessa Copa do Nordeste do Bahia ainda daqui a pouco, mas eu queria ainda sobre a sua primeira passagem no Ceará. Tem um episódio que é muito marcante não só na sua carreira, mas na história do clube, que é a decisão da Copa do Brasil de 94 contra o Grêmio. 0-0 no primeiro jogo, e aí no Olímpico tem o jogo da volta, o Grêmio sai na frente, e num lance você tem um trança-pé ali, é tocado pelo Paulão. A gente está com a imagem, inclusive, desse elenco aí na tela. Tem um lance com o Paulão do Grêmio na área, e o Oscar Roberto Godoy, que era o árbitro da partida, não marcou pênalti.
se fosse 1-1 a partida, o Ceará seria campeão, porque aquele tempo o gol fora de casa era critério de desempate. Você chegou a conversar com o Godoy, que hoje é até comentarista de arbitragem? Você conversou com o Paulão? Você chegou a tratar com eles sobre esse dia em algum momento depois? Infelizmente o Godoy não foi só nesse meu lance que ele foi polêmico, né? Eu sempre acompanhei, e lógico, fazendo parte da profissão, sempre acompanhei jogos, e muitos jogos o Godoy apitando, e na maioria das vezes os jogos que o Godoy apitou, sempre ele foi polêmico, sempre causou alguma coisa, né? Ou para o clube ou para o atleta, né? Não é à toa que lógico, hoje a gente com as redes sociais que tem, com tudo, a gente sabe tudo que acontece no mundo. E nós sabemos que o Godoy, pelas polêmicas dele como árbitro, tem vários processos contra ele contra alguns jogadores. Mas, enfim, ele argumenta, né? E eu no lugar dele, né? Eu no lugar dele, primeiro ele tinha que ser homem para assumir o erro que ele cometeu. Segundo, ele como um cara adulto, ele deveria ter um argumento onde viesse convencer a todos que aquele lance não foi pênalti, né? Porque o que ele argumenta, para ele é fácil e ao mesmo tempo é um argumento mais fraco do que choque de pilha, aonde ele vem argumentar e se desculpar que naquele jogo não tinha as câmeras que hoje tem nos estádios, tinha só uma câmera. Cara, um lance daquele não era preciso câmera nenhuma. Ele estava próximo do lance, eu estava na frente da bola, a bola na frente do gol, o Paulão atrás de mim. Então, se o Paulão escorregou ou não, mas ele me derrubou na área. Quando eu caí convicto que ele estava marcando pênalti. Ainda no chão, quando eu olho para trás, ele está marcando tiro de meta. E hoje ele vem falar, não, é porque se hoje tem as câmeras que tem no estádio, com certeza eu iria analisar e eu poderia ter marcado o pênalti. Mas ele não marcou porque não quis. Não foi porque não era como é hoje. Né? Não era como é hoje. E eu queria ver se ele, né, teria a coragem que ele teve lá no Olímpico de fazer isso aqui, no Castelão, se o jogo fosse aqui. Ele não marcar um pênalti daquele. Na verdade... Sim, respondendo fica à vontade, pergunta, claro. Eu encontrei com ele, só que eu encontrei com ele em um momento onde eu não poderia falar isso que eu estou falando, a verdade na cara dele. Né? Eu encontrei com ele no programa do Milton Neves, na época que eu estava em Campinas, no Guarani, fui convidado para fazer parte, ele trabalhava lá, e a gente lá lado a lado, e o Milton Neves passando a todo tempo a imagem, né? E ele falando que não foi pênalti, se ele não marcou, não foi. Né? Teve uma hora que eu não aguentei, eu olhei para ele do lado e disse, cara, Godoy, você está certo, o mundo está errado. Porque na época, se eu não me engano, tinha aquele delay, né, de você tá ao vivo e fazia uma entrevista, alguém participava em outro estado, e eu recordo que do outro lado estava o Zinho, né, no Rio. O Zinho até brincou quando o Milton Neves perguntou, Zinho, e aí, foi pênalti ou não foi? Aí o Zinho brincou e disse, rapaz, o Paulão devia ter saído, era algemado de campo, que isso aí não foi só um pênalti, não, isso aí foi um assassinato. Tá entendendo? E o Bendito do meu lado confirmando que não foi. Mas, enfim, eu falo que quem perdeu não foi só o Sérgio Alves. Quem perdeu foi o Sérgio Alves, foi a instituição, Ceará Sporting Clube, foi o estado do Ceará em ter o primeiro campeão da Copa do Nordeste e o primeiro clube cearense a disputar uma Libertadores. Então o Ceará não só perdeu uma Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, perdeu também uma participação na Libertadores. Sem dúvida. Eu acho que a história, porque é difícil, né, a gente projetar, mas a história do Ceará Clube e a história do futebol cearense seria modificada com aquele pênalti que, para quem viu o lance, assim, não há muita dúvida, né? E há outras câmeras que mostram, né? Não existe dúvida. Desculpa. O Paulão faz a falta de forma clara, né, no Sérgio Alves. Uhum. E outra coisa, na função dele era marcar o pênalti.
Se a gente iria converter ou não é outra coisa. Né? E se a gente convertesse, ele poderia, sei lá, não sei o que passar na cabeça dele, né? Em deixar não deixar, né? Mas em um representante do futebol nordestino, cearense, ser campeão dentro do Olímpico, para um Grêmio, né? Campeão mundial e tudo, né? Ele poderia muito bem para frente expulsar vários jogadores nossos, da nossa equipe, marcar pênalti a favor e que o Grêmio saísse campeão de outra forma. Agora, não deixar de marcar um pênalti, claro, que o mundo todo, vendo, ou quem viu, sabe que existiu. Não, exatamente. Agora, Sérgio, em relação à continuidade depois daquele lance, claro que a gente não vai ficar o programa inteiro falando sobre isso, porque é um negócio que toda entrevista que você dá, existe essa pergunta, porque realmente é um negócio que é uma coisa tão unânime, né, no Brasil inteiro, um dos maiores erros da história da Copa do Brasil. Aí eu te pergunto, você, não por causa desse lance, mas hoje com o VAR, tá, você é a favor do VAR? Você acha que o árbitro de vídeo é uma coisa que ajudou o futebol? Ou você acha que tem muita gente que é contra, né? O VAR acha que atrapalha, enfim. Hoje, por causa disso que você sofreu e o Ceará, hoje você, com a tecnologia, você acha que a tecnologia ajuda o futebol? Você gostaria de ter jogado com o VAR ou não? Com certeza o VAR, naquele lance, né, naquela decisão da Copa do Brasil, com certeza iria ser importantíssimo. Mas, infelizmente, o VAR, hoje, que veio para ajudar, em certos momentos, ou na maioria dos momentos, atrapalha mais que ajuda. Primeiro, na demora de decidir um lance, né, quer seja um lance qualquer, quer seja uma expulsão, uma jogada violenta, um gol, se a bola entrou ou não entrou, demora bastante. Isso prejudica, é prejudicial para o atleta, que passa muito tempo, né, esfriando para depois recomeçar o jogo. E muitas vezes atrapalha até o próprio ato, né, até a própria arbitragem. Né? Então, eu vejo que eu achava, e quando falaram que vinha o VAR para ajudar o futebol, eu mesmo fui um que torci, né, para que realmente viesse para ajudar, principalmente os árbitros bandeirinhas, e também o futebol em geral. Mas, na maioria das vezes, atrapalha mais que ajuda. E, por incrível que pareça, é que as mesmas pessoas, né, que estão dentro de uma cabine, analisando um lance, num jogo seguinte ou depois de 2 jogos, está dentro da mesma cabine, e um lance que marcou favorável ou contra, 2 jogos para frente, já tem a resposta contrária. Né? Então, é complicado. Infelizmente, foi um VAR que veio no intuito de ajudar e, por muitas das vezes, atrapalha mais que ajuda. Billy, bem-vindo de volta. Quanto tempo? Uau, nosso esporteiro. Qual o seu recorde? O meu? 1963. Ontem mesmo. Que é isso aí? Isso depois. Agora, novidade. Bolão semanal pagando 100 mil. E o melhor, jogando só R$1. Agora me conta quem é. É alguém muito especial. Estamos de volta com nossa resenha, hoje recebendo Sérgio Alves, ex-atacante do Ceará, do ABC, do Bahia, artilheiro do Brasil em 2001. Foi o cara que mais fez gols no futebol nacional naquela temporada. E eu queria voltar a esse ano especificamente, 2001, porque a gente até brincava fora do ar que eu cresci vendo Sérgio Alves, Mota, Yarley, aí a gente ia pro Náutico via Cook, no Bahia tinha Nonato, Robson, enfim, o futebol nordestino muito forte nessa virada dos 90 para os 2000, e esse Ceará do Sérgio Alves era muito forte. Em 2001 ele faz um gol de pênalti, quebra o tabu de 16 jogos sem vencer do Fortaleza, no Presidente Vargas, só que classifica para a segunda fase da Série B e acaba caindo para o Avaí. Por que aquele time tão bom, tão forte, na hora do vamos ver, acabou vacilando, Sérgio? Rapaz, primeiro porque era quadrangular, né? Naquele ano
O Campeonato Brasileiro não era pontos corridos como é hoje. Né? Se fosse pontos corridos, com certeza nós teríamos conseguido o acesso com o Ceará já naquele ano de 2001 e não em 2009, como aconteceu. Segundo, porque no primeiro jogo, infelizmente, nós perdemos do Avaí lá no campo deles, né? E voltamos para decidir o segundo jogo. Tivemos a infelicidade também de sair no primeiro tempo já perdendo de 2-0, onde nós tínhamos que ganhar. Né? A equipe do Avaí, uma equipe muito forte, estava muito bem na competição, né? E foi isso que aconteceu. Mesmo a gente também tendo um bom time, né? Um bom grupo, mas o que nos prejudicou foi o primeiro jogo, né? O primeiro jogo nós perdemos, tínhamos que reverter a situação em casa e terminamos no primeiro tempo já tomando 2 gols, que é onde complicou ainda mais a nossa classificação. Foi uma pena porque a sequência que a gente vinha tendo dentro da competição, né, tava até aquele momento muito positiva, né, todo mundo comprometido com o Ceará no intuito do acesso. Infelizmente não aconteceu. Sérgio, já que a gente está no Nordeste, né? Daqui a pouco a gente fala sobre Guarani, sobre Ponte Preta, você jogou os clássicos, mas eu queria que você falasse um pouco como é que é a sua relação com o Bahia, com a torcida do Bahia e do título da Copa do Nordeste, né? Pelo Bahia. Como é que você fizesse um resumo aí da sua passagem pelo Bahia e o que você tem de boas lembranças? Mas o que eu tenho de boas lembranças no Bahia com certeza a minha participação, né, dentro da Copa do Nordeste, né, a conquista do título, né, a conquista da artilharia da competição, né, jogando com 2 feras, como era o Robigol e o Nonato, né, os dois já com o nome consolidado dentro do Bahia. Né. Quando eu cheguei no Bahia, eu fui primeiro eu fui a pedido do Evaristo de Macedo, né? Mas quando eu chego no Bahia, eu tenho 2 surpresas negativas. A primeira é que quando eu chego no Bahia, o treinador que pediu a minha contratação estava saindo do Bahia indo para o Vasco. O segundo é que eles estavam negociando o Nonato e o negócio não foi feito. Para minha felicidade, no primeiro jogo, o Robigol não jogou porque estava em renovação de contrato, jogou eu e o Nonato. Eu já na minha estreia, eu já marquei gol. O Nonato foi expulso no primeiro jogo. No jogo seguinte, o Robigol tinha renovado o contrato e voltou. Eu faço gol novamente. Né? O Nonato, quando volta da suspensão, como era que ia fazer? Para tirar o Sérgio Alves, que vinha de um ano positivo, né? Artilheiro da Série B, artilheiro do Brasil. Em 2 jogos tinha marcado gol. Aí me recuaram e deixaram o Nonato e o Robigol na frente. Para mim não foi surpresa nenhuma, porque foi jogar no meio, foi onde eu sempre joguei na base. Né? Para mim foi até melhor, que eu fiquei mais solto, mais à vontade e sempre de frente para os marcadores. Né? Infelizmente foram só 6 meses que eu permaneci no Bahia. Né? Eu tinha um contrato de 1 ano. Né? Eu tinha um contrato de 1 ano no Bahia, mas houve uma situação dentro da Copa do Nordeste que me fez chegar a pedir a minha rescisão e a quebra do contrato e eu ir embora. Mas a minha vontade, lógico, depois de todo o sucesso em 6 meses que eu tive por ter conquistado em pouco tempo a torcida do Bahia, era de permanecer, a princípio, 1 ano e renovar contrato para mais. Né? Não era, a minha intenção não era nunca ter saído logo após uma conquista de um título. A gente tem a imagem de um gol de bicicleta que você faz sobre o Fortaleza, quando defendia o Bahia. E aí a fama do Carrasco. Né? Pois é, exatamente. E aí a fama do Carrasco. É o gol mais bonito da sua carreira, Sérgio? Ou você tem outro? Não, eu classifico como um dos. Porque também no Clássico Potiguar,
Eu fiz um gol de bicicleta, lógico, cada um é de uma forma diferente, né? Aí quem pegar o lance lá atrás, no início, como eu estava jogando de meia, aí já nesse momento no Bahia, eu peguei a bola no ciclo do meio de campo, né? Toco para o Preto Casagrande, só que eu era um meia que gostava de estar sempre dentro da área fazendo gol. E eu recordo que eu peguei a bola, toquei para o Preto Casagrande e dei sequência, né? Continuei em direção à área. O Preto Casagrande toca para o Robigol inteligentíssimo, dá aquele lançamento para mim de 3 dedos, e eu tive a audácia, né, de tentar a bicicleta e ser uma bicicleta positiva, né? E além desse gol, né, no clássico nordestino, foram 3 gols, né? O jogo foi 3-2 e os 3 gols foram meus. Né? Então eu dei uma sequência grande dentro da Copa do Nordeste em fazer 3 gols por jogo, né? E o gol de bicicleta no Clássico Potiguar, nós estávamos perdendo de 1-0 do América, já estávamos nos acréscimos, né, já no final do jogo, e eu tive a felicidade de fazer um gol de bicicleta, onde também o gol foi maravilhoso, né? O gol foi maravilhoso. E o bonito é quando em alguns ângulos, né, que tem o gol, ver a torcida do América, que estava atrás do gol, colocar a mão na cabeça, como que diz, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Né? A bola entrou, só cabia ela, né, no L, onde a coruja dorme, e foi com tanta potência que quando o goleiro olhou para trás, a bola já estava voltando do gol, né? Então, foi um gol também, além de ter sido um gol importante no clássico, onde nós estávamos perdendo, foi um gol também que eu classifico um dos mais bonitos da minha carreira. E, por infelicidade minha, nessa época do Bahia não existia o prêmio Puska, né? Porque eu acho que esse gol iria concorrer ao prêmio Puska. E Sérgio, nesses intervalos, né, a sua passagem pelo ABC é bem interessante, porque você não teve uma sequência de temporadas como no Ceará. Você jogava um ano, saía, acabava voltando, e toda vez que você voltava era artilheiro do campeonato e ia construindo cada vez mais essa idolatria. Fala um pouco da tua relação com a torcida abecedista, com o clube, que você é um ídolo alvinegro no Ceará e no Rio Grande do Norte, né? Com certeza. E eu falo abertamente aqui que o ABC é um clube que eu tenho o maior carinho, né? Tanto quanto o Ceará, eu torço para sempre ver o Ceará e o ABC bem. Eu falo que eu espero que, enquanto vida eu tiver, eu espero ver o ABC disputar uma Série A do Brasileiro. Né? É um clube que eu torço muito, que eu tenho o maior carinho. Né? Graças a Deus, todas as minhas passagens, só teve uma passagem no ABC que eu não fui artilheiro, que foi em 2001, né? Mas todas as passagens que eu tive no ABC, eu fui campeão, né? Lá no Rio Grande do Norte, se eu não tivesse fixado moradia aqui, eu estaria morando lá, né? Porque lá eu sou tão bem quisto quanto aqui. Foram 4 passagens muito positivas, né? Muito positivas, minha lá no ABC. Né? Lá no ABC a situação realmente foi diferente, um pouco da do Ceará pela minha saída, porque lá a condição financeira, né, na época era menor do que no Ceará, por isso que eu realmente tive que sair, das vezes que saí, mas sempre que retornei comprometido com a torcida, com o clube, e por isso que sempre deu certo. E eu me recordo, cara, que mas isso não é só pelos momentos bons que eu tive no ABC nos anos anteriores, mas tem uma situação, né, na minha vida que eu falo que aonde eu me classifico um guerreiro, é que em 2005 eu estava voltando do Brasiliense. Né? Eu estava em fase final de uma recuperação de artroscopia.
Eu tinha feito uma cirurgia no joelho, né? No menisco, e estava na fase final. Né? Quando fui procurado pelo presidente, que sempre foi o mesmo presidente, que eu nas minhas passagens no ABC sempre foi o mesmo, e pela confiança que ele tinha, não só no atleta, mas no homem, né? A confiança que ele tinha no caráter do homem, né? Na seriedade, eu relatei para ele a situação, e mesmo assim ele me contratou, né? Numa fase final de recuperação. E para minha tristeza, né? Mesmo tendo mostrado o meu trabalho, mesmo ter sido campeão e artilheiro em 98, mesmo ter sido campeão e artilheiro em 99, mesmo ter sido campeão em 2001, né? Quando eu volto em 2005, infelizmente, por infelicidade de um repórter, né? Ele tinha problema com o presidente no momento e quis transferir esse problema para mim, né? E não ficar entre eles. Ele chega no programa e fala como é que o ABC, o presidente, contrata um aleijado. Né? Eu sempre respeitei todo mundo, todos, não só adversário dentro de campo, né? Como também repórter de todo mundo. E eu fiquei calado, né? Dei continuidade à minha recuperação, né? Me empenhei o máximo, né? Graças a Deus me recuperei. Quando eu estava recuperado, o ABC fez um jogo amistoso contra o PSV da Holanda, né? E eu já recuperado, nesse amistoso eu já fiz gol, né? Mesmo assim eu fiquei calado. Quando começou a competição, mais uma vez eu fui artilheiro das duas competições, porque eu não fui artilheiro só de uma competição, era a Copa RN e o Campeonato Potiguar, né? São duas competições paralelas. Eu fui artilheiro das duas e campeão. E no final, aí sim, aí eu botei para fora, né? Pedi respeito, né? Tinha que ter me respeitado, porque pelo que eu já tinha feito, né? E eu não seria nenhum louco, né? Nenhum irresponsável, em sabendo que não tinha condições de corresponder, de ajudar o clube, de ajudar a torcida, em retornar para um clube de massa como é o ABC. Né? E esse repórter abrir a boca e dizer que o clube tinha contratado um aleijado. Né? Mas por infelicidade, a infelicidade primeira foi minha de ter escutado isso, e depois a infelicidade foi do repórter que falou, né? Em ver aquele cara aleijado que ele falava ser mais uma vez artilheiro de duas competições dentro do Rio Grande do Norte, e não só artilheiro como campeão. Né? Então é onde eu falo, cara, o respeito está acima de tudo, onde quer com quem quer que seja e onde quer que você vá. Né? Se você respeita, você tem que ser respeitado. Né? Mas, enfim, são coisas da minha vida e, por se tratar de dificuldades, né, de obstáculos, e isso quando esse repórter falou, para mim foi um incentivo a mais em me recuperar. Né? Então, eu fiquei triste no momento, né, por respeitar a todos e não ser respeitado naquele momento. E depois, ao mesmo tempo, fiquei feliz e agradecido a esse bendito repórter por ter me classificado um aleijado, aonde me deu mais força para me recuperar e mostrar a ele que o profissional que tinha chegado lá se recuperando de uma cirurgia era o mesmo profissional que ele tinha visto e que ele estava vendo naquele momento, mais uma vez, sendo artilheiro de duas competições e sendo campeão. Sérgio, eu queria só voltar rapidamente, porque eu acho que a torcida do Bahia que está assistindo a gente pode ter ficado curiosa, assim como eu fiquei. Você sempre falou que não teve empresário. Por que foi? Você citou rapidamente, por que foi que você pediu para sair do Bahia depois daqueles 6 meses? O que foi que aconteceu para você pedir rescisão? Olha, ele pode não saber, né? Mas eu já falei isso em outros momentos, né? Em outras oportunidades, até para pessoas lá de Salvador, né? Podcast, na época live, né? Na época da pandemia. Infelizmente, a minha saída e a quebra do meu contrato foi por um problema com o Bobô, que era o treinador na época. Né?
Não foi um problema meu com ele, foi ele comigo. Né? E eu fiquei triste, né? Porque eu sou o tipo do cara, quem me conhece, eu sou um cara de pouco sorriso, um cara muito sério, né? Mas eu sou um cara honesto, eu sou um cara de caráter, eu sou um cara humano, né? Eu sou um cara de coração bom, eu sou um cara que não precisei nem preciso pisar em ninguém para crescer na vida. Eu sou um cara que, se eu cheguei onde eu cheguei, foi por mérito meu e agradeço a Deus por ter me abençoado sempre. Né? E fiquei triste, né? Por algo que aconteceu e eu não, já não aquela graça que eu tinha dentro do Bahia, né, como artilheiro e campeão da Copa do Nordeste. Depois do acontecimento, eu perdi a graça. Então, quando eu perdi a graça, eu pedi para sair, né, porque pela minha forma de ser, que eu sou um cara que quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não vou abraçar nem sorrir quem eu não gosto. Eu não vou estar perto de quem eu não me sinto bem. Eu sou assim, eu sou muito sincero e muito honesto nas minhas coisas. E já não eu perdi o encanto quando aconteceu o que aconteceu. E eu fui, tanto é que para que eu pudesse sair, eu passei um dia dentro do escritório do Paulo Maracajá, que na época era o presidente, pedindo para que ele me deixasse embora. E ele, sem querer, lógico, como era que ele iria de uma hora para outra abrir mão de um artilheiro da Copa Nordeste, de um cara que fez um trio perfeito com o Robigol e o Nonato, que para frente tinha um campeonato brasileiro para acontecer, né? Mas mesmo assim, eu fui sincero com ele, como sempre fui sincero na minha vida, né? E durante um dia todo eu pude convencê-lo a me deixar embora, porque eu falei para ele que não tinha masculino. Até no momento, na oportunidade, ele quis convidar o Bobô para ir até o escritório dele, para junto nós três fazermos uma reunião para contornar a situação. Aí eu fui bem sincero, eu falei, não adianta ele vir e na sua frente dizer, não, está tudo ok. Mas quem vai trabalhar no dia a dia sou eu com ele e ele comigo, não é o senhor que vai trabalhar. Então as coisas podem ser diferentes. Né? Enfim, eu saí, como eu falei, não era a minha intenção de sair depois de 6 meses, né? Principalmente depois em 6 meses já ser 6 meses super positivo para mim, até hoje. A torcida do Ceará, a torcida do Bahia me quer bem, né? Me quer bem, lembra de mim, lembra do trio que nós fizemos com o Robigol e o Nonato. Né? Então é isso, eu sempre procurei nos clubes que eu trabalhei. Né? E hoje é muito fácil você entrar nas redes sociais e puxar a ficha de todo mundo, em qualquer profissão que seja. Em todos os clubes que eu saí pela mesma porta que eu entrei. Sempre deixei as portas abertas em todos os clubes. Né? Então, foi isso que aconteceu. Infelizmente, houve esse acontecido para que eu não pudesse dar sequência à minha permanência e ao meu trabalho dentro do Bahia. E você sai do Bahia para o Guarani. E depois do Guarani para a Ponte Preta. A gente vai transmitir, inclusive, o Derby Campineiro no sábado agora, aqui na Sportnet, Série C do Campeonato Brasileiro. Já fica o convite para todo mundo acompanhar com a gente, Ponte e Guarani. Queria que você falasse um pouco dessa sua passagem por Campinas. E como é, Sérgio, sair do Guarani para a Ponte? Tem muita polêmica, a cidade fica falando de você, a torcida que recebe fica feliz, quem sai fica contrariado. Como é que funciona essa rivalidade? Cara, quando eu fui para o Guarani, né, eu fui convidado, né, recebi o convite para ir para o Guarani. Na minha saída do Bahia, eu fui para lá. Né, quando eu cheguei no Guarani, o Guarani aquela época não é a época de hoje, né, que você tem um acompanhamento maior com o atleta que você quer contratar. Né? Era diferente. E o Guarani, naquela época, para me levar, apostou tudo em mim.
né? Postou tudo. Me deu o que eu pedi para ir para lá. Depois que eu chego no Guarani, que mostra o meu trabalho, no Guarani eu marquei 12 gols, né? Eu fui o artilheiro do Guarani na Série A, né? Quando termina o contrato, também com salário atrasado, aí vamos renovar o contrato. A proposta que eles me fizeram, eu não aceitei. Que era primeiro pegar os 2 meses, era 2 meses ou 3 de salário atrasado e colocar dentro do novo contrato. E o novo contrato só me beneficiava o salário. Né? Quando eu fui para o Guarani, eles me pagaram luvas e o salário. Isso apostando em mim, apostando no meu trabalho. Depois que eu chego lá, que mostro o meu trabalho, na renovação do contrato, eles queriam colocar 2 ou 3 meses, se eu não me engano, dentro de um contrato e só o salário. Então isso fez com que eu saísse do Guarani. Eu até falei na reunião, falei, poxa, vocês me deram o salário e a luva, conhecendo meu trabalho à distância. E agora vocês viram o meu trabalho aqui e estão querendo me dar menos, né? Quando eu fui para Ponte Preta, a minha felicidade foi que, quando houve os clássicos, né, eu joguei pelo Guarani contra a Ponte Preta no Brinco de Ouro e joguei contra o Guarani contra o Guarani pela Ponte Preta no Moisés, né? Então não teve problema de torcida, né? Mesmo na cidade. E como eu não era um ídolo do Guarani, eu só tive uma passagem rápida, foram 6 meses também só no Guarani. Eu não cheguei a me tornar um ídolo, então não houve muito tumulto na cidade, né? Nessa mudança de clube, eu tive um ponto positivo e um negativo. Qual o positivo? Eu consegui marcar gols pelos 2 clubes, nos 2 clássicos. Só que nos 2 clássicos eu perdi o jogo. Eu nem ganhei pelo Guarani, nem ganhei pela Ponte. Mas eu fiz gol pelo Guarani na Ponte e depois fiz, no ano seguinte, gol no Guarani pela Ponte. Mas não ganhei nenhum dos 2 jogos. Mas, enfim, foi isso. E depois a minha passagem também na Ponte Preta, no ano seguinte, foi muito rápido. Né? Foi muito rápido. Tanto é que eu voltei da Ponte Preta para o Ceará. Meu caro Sérgio, você já disputou muitos clássicos, né? Você consegue colocar pra gente qual era o mais legal para você? Qual foi o mais legal? Bahia e Vitória, Ceará e Fortaleza, ABC, América, Sport Náutico, Guarani, Ponte. Tem um ranking aí ou não? Cara, como você falou, eu disputei vários clássicos, né? Só aqui no Nordeste só não disputei clássico, nem em Maceió e nem na Paraíba. Né? Mas disputei no Pernambuco, Rio Grande do Norte, aqui na Bahia. Cara, para mim, lógico, lá em Recife foram vários clássicos, contra Náutico, contra Santa Cruz, mas para mim os clássicos mais marcantes foi os clássicos aqui, né, Ceará e Fortaleza, porque foram muitos clássicos, né, até porque aqui foi o clube, o Ceará, que eu dei mais sequência, que eu joguei mais, né, e também o clássico lá em Salvador, por se tratar de uma Copa do Nordeste, principalmente no primeiro jogo da decisão, que foi na antiga Fonte Nova, né, super lotado, onde nós ganhamos do Vitória, e depois a decisão foi lá pro Barradão, onde também nós vencemos e fomos campeões lá dentro do Barradão, né, campeões da Copa do Nordeste. Mas eu classifico o clássico daqui, que foi onde eu joguei mais, né? Onde eu joguei mais clássico foi aqui no Ceará. Sérgio, só emendar mais uma curiosidade, porque você jogou num momento do futebol brasileiro, no seu auge foi na década de 90, 2000, que o futebol já era profissional, mas não é igual a gente vê hoje, né? E mesmo assim você conquistou muita coisa. Me diga, honestamente,
quanto você acha que seria seu salário hoje no auge? Quanto você acha que você ganha? Porque, olha, a gente vê cada jogador mais ou menos ganhando 500, 600 mil. Eu fico imaginando quanto é que seria o seu salário e o do Clodoaldo. Vamos comparar, pegar um ídolo do Fortaleza. Quanto é que vocês ganhariam por mês hoje? Eu falo sempre, né? Eu falo sempre que realmente hoje, e você tocou num ponto fundamental, infelizmente hoje o futebol, tecnicamente está fraquíssimo, fraquíssimo, né? Hoje qualquer jogador mediano ganha 500 mil, 300 mil, até parece que 300 mil reais, 500, 600 hoje, é o preço de um chilito, de um din-din, né? Então, hoje, se eu estivesse no Ceará, eu não aceitaria menos de 500 mil reais. No Ceará. No Ceará. Por quê? Pela minha trajetória. Tá vendo? Aonde eu chegava, eu fazia gols. Tá? Teve uns que eu fiz um pouco menos, outros um pouco mais. Mas aonde eu chegava, eu terminei em 2002 com 22 gols. Né? 2001, 22 gols em uma competição, 54 no Brasil. Vou para um outro estado, faço mais 13 em uma competição, né? E sou campeão. Aí saio do estado, vou para outro, faço mais 12. Né? Então, se eu estivesse no Ceará, eu não aceitaria menos de 500 mil. Se eu não estivesse no Ceará, com certeza seria de 800 para 1 milhão aqui no Brasil, né? Com certeza. Até porque eu vejo, não é desmerecendo, nem é falando mal dos companheiros da profissão que hoje exerce, jogadores que, cara, com toda a modéstia, não fazem a metade do que eu fazia, e olhe que, na minha época, era um período de vários jogadores, né, de qualidade. Tecnicamente, era 1000 vezes superior que hoje. Eu vejo jogadores que não fazem a metade que eu fiz, ganhando 600 mil reais. 600 mil reais. Tem jogador hoje que ele dá mais cambalhota dentro de campo e se olha mais para o telão e faz mais média com a torcida do que joga futebol e faz gol e faz a rede balançar. Né? Então, tem jogador que faz a torcida sorrir, não com bola na rede, não fazendo gol, mas fazendo campo, dando cambalhota dentro de campo, pintando o cabelo de um pedaço de uma cor, a outra de outra. Então, e ganhando 600 mil, 500, 700, 800 mil. Mas é o futebol, né? É o futebol. Sérgio, você tem acompanhado o Ceará, óbvio, assim, mas como é que você vê hoje essa campanha do time do Léo Condé, Ceará tendo um bom andamento aí na primeira divisão? Como é que você tem visto esse time? Rapaz, o Ceará vinha muito bem, né? O Ceará vinha muito bem, mas todos nós somos conscientes de que o Ceará, dentro desse campeonato brasileiro, que é uma competição muito difícil, né? Não só em questão de adversário, como também de quantidade de jogos, né? O Ceará, pelo menos eu, né, eu tenho certeza que eu posso até falar por mim e pela torcida, nós já estamos começando a nos preocupar, né? Até porque o Ceará perdeu ontem, né? Mirassol. Do Mirassol, né? Perdeu ontem do Mirassol aqui, e vai ter uma sequência agora de 4 jogos super difícil. E nesses 4 jogos é onde vai definir, eu creio que, aonde o Ceará vai terminar. Se lá embaixo entre os 4 ou lá em cima. Porque agora o Ceará tem Cruzeiro fora, Flamengo aqui, Palmeiras fora e Bragantino aqui. Meu amigo, então vão ser 4 jogos onde vai se definir realmente a situação do Ceará dentro da competição.
né? E o Ceará até agora não contratou, não fortaleceu o grupo que tem, né? Que eu creio que, primeiro que tem que fortalecer, se os outros, né? Palmeiras, Flamengo, Corinthians, né? Os outros, todo mundo, além do grupo forte que tem, contrataram ou estão contratando, né? Quanto mais o Ceará, né? Que realmente necessita para fortalecer ainda mais a equipe e dar uma sequência aí boa e se manter, né? Se manter dentro da competição. Se manter dentro da competição e não ser rebaixado, lógico. Sem dúvida. A gente já está encerrando o programa, mas eu não posso deixar de perguntar para o Sérgio como é que foi a experiência dele trabalhando no Ceará Futebol Feminino e o que ele acha da Copa do Mundo Feminina em 2027 ser realizada aqui no Brasil. Eu tive a felicidade, né, antes de comandar a equipe feminina do Ceará, logo no início eu comandar a base do Ceará, né? Depois tive alguns momentos comandando a equipe profissional até chegar no feminino, né? Para mim foi uma experiência muito importante, né? Eu não tinha intenção, nem cogitava a possibilidade de comandar uma equipe feminina, mas fui convidado para assumir e sendo Ceará, eu não podia dizer não, né? Então assumi, graças a Deus, foi uma experiência muito boa. E eu vejo que o futebol feminino está tendo uma evolução cada vez mais grandiosa, né? Hoje em dia as meninas são mais respeitadas, né, que antes, né? Hoje são mais valorizadas, né? Hoje os pais que nem cogitavam ver uma filha jogando futebol, hoje é o contrário, né? Muitos pais querem que a filha jogue futebol, e agora com o Mundial vindo para cá, com certeza vai fortalecer ainda mais o futebol feminino e vai valorizar muito mais do que já está sendo valorizado, né? Então hoje até agenciadores, empresários, o futebol feminino tem coisa que ninguém imaginava que fosse ter, né? Hoje eu falo porque recentemente eu estava comandando a equipe feminina, a gente ia contratar uma garota, né, 18 anos, 20 anos, já não conversava mais com a garota, era com empresários, né? Hoje tem agências, né, que antes era só com futebol masculino, hoje são com ambos, hoje tem agência só de futebol feminino, né? Então é importante essa Copa do Mundo vir para cá para fortalecer ainda mais o futebol feminino. Sérgio, só para a gente encerrar aqui, uma curiosidade. Uma vez um passarinho me contou que você recebeu uma proposta do Paysandu para jogar a Libertadores de 2003. E aí acabou não acontecendo e o Paysandu partiu para um plano B. O plano B era um atacante chamado Robson, o Robigol, que jogou com você no Bahia. Teve mesmo essa proposta? Como foi esse contato? Teve sim. Eu na época eu até pedi desculpas ao presidente, né, do Paysandu, né? Eu tinha fechado contrato com o Paysandu, não tinha assinado o contrato, né? Mas tinha fechado verbalmente. Mas a minha intenção sempre foi sair daqui do Nordeste e jogar em São Paulo, né? E eu tive a oportunidade de voltar para Campinas, voltar para Ponte Preta, né? É onde eu falo, na época, né, se eu tenho um empresário, eu não teria ido para Ponte Preta, eu teria ido para o Paysandu, porque teria jogado uma Libertadores, né? E como eu não fui para o Paysandu e fui para Ponte Preta, eles levaram o Robigol. E essa história do Robigol em ser contratado por um determinado clube no meu lugar, né? Não foi só no Paysandu, foi também no Santos. Quando eu saí da Ponte Preta, quando eu saí do Guarani, antes de ir para a Ponte Preta, eu tive um convite do Santos. E também não fui para o Santos, né? Então, eu não fui para o Santos e não fui
para o Paysandu, porque eu não me via valorizado pelo que eu tinha feito 2 anos passados, né? Em 2001, tanto jogando pelo Ceará como jogando pelo Guarani, né? Então as propostas que vieram para mim, na época não foram propostas onde me valorizavam, né? Tanto do Santos quanto do Paysandu, né? Mesmo eu indo para o Paysandu e não ganhando o que eu ganhava no Guarani, eu iria disputar uma Libertadores. Sérgio, sensacional tê-lo aqui com a gente. Como eu falei no início do programa, existem jogadores, existem craques do futebol brasileiro que são geracionais, assim. E para mim você tá nessa prateleira, porque foi um dos caras que eu cresci assistindo, como eu falei várias vezes, jogando contra o meu time, acabando com o meu time, acabando com os times de Belém. E é sempre muito legal conversar com alguém que é tão relevante no futebol brasileiro. E como eu falei na abertura, o Brasil não é só Sul e Sudeste. A história do futebol do Nordeste é muito rica, muito forte, e você é fundamental nisso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, mais uma vez agradeço a oportunidade e com certeza quem está nos acompanhando vão ficar sabendo, né, e escutando de mim coisas que nem imaginava, né, nem imaginava que tinham acontecido durante a minha trajetória. Mas como eu falei, eu sempre procuro ser o mais sincero possível, né, até porque isso é uma forma, né, que nós temos de levar até o torcedor a realidade das situações, porque com certeza, por muitas vezes, e eu creio que ainda hoje muitos torcedores dos clubes que eu saí, onde eu poderia ter dado uma sequência maior, ficaram sem entender o porquê da minha saída, né, tão rápido. Mas enfim, eu agradeço a oportunidade e agradeço o convite de vocês, né, e desejo tudo de bom aí na caminhada de vocês dentro do programa e que seja um programa abençoado. Um abração para todos vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado, Sérgio. Fernando Graziani, uma honra, meu amigo, como sempre. Obrigado, meu caro Matheus, obrigado ao Sérgio, excelente, que todo mundo tenha gostado, tanto quanto a gente, né? Um grande abraço, até a próxima. Um abraço a vocês. E a gente também agradece a sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Fique ligado aqui na Sportnet, no centro do jogo. Abraço.